qual é a estrutura da Bíblia e a sua inspiração. Eu vou estar começando a ler aqui, tá? A Bíblia Sagrada é um conjunto de livros escritos por homens que foram escolhidos, inspirados e dirigidos por Deus, tendo como objetivo a salvação de todas as pessoas. Deus é o autor da Bíblia, usando homens como seu instrumento e co-participante da revelação escrita. Vamos lá. Então a Bíblia ela é composta de Velho e Novo Testamento. Velho Testamento são 39 livros, que começa em Gênesis e termina em Malaquias, né? E o Novo Testamento, 27 livros, começando em Mateus e terminando no livro de Apocalipse. Sendo que nós temos uma versão com 66 livros, que é a Bíblia protestante, e a Bíblia romana com 7 livros a mais, que eles são considerados apócrifos, né? Eles são considerados não inspirados, né? Isso aí seria talvez um assunto para um outro momento, né? Só estou dando uma explicaçãozinha assim, porque de repente você vai pegar uma Bíblia que tem 7 livros a mais, então, mas espera aí, ele falou que era 66. Sim. Então agora nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos que dão base para o que foi dito até agora aqui, que a gente comentou até agora, beleza? O primeiro texto é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia ou a palavra de Deus nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia ela não foi produzida pela vontade do próprio homem, né? Mas Deus usou homens santos, e santo na palavra significa separado. Não é que a pessoa é perfeita, que ela é boazinha, nada disso. A palavra santo significa na Bíblia separado. Então Deus separou homens, né? E os preparou com o Espírito Santo para que eles traduzissem em palavras aquilo que ele queria falar para nós através da Bíblia. Sim, né? Então no caso, para reforçar, qual seria a diferença para uma pessoa que chega e pergunta: tá, mas qual é a diferença da Bíblia para um livro de um filósofo ou para um livro de fantasia? A diferença fundamental é que o livro do filósofo, ou o livro de fantasia, ou de qualquer um escritor famoso, que nós temos até no Brasil, é que esse livro ele foi produzido por vontade humana. Ele pensou, ele idealizou a ideia dele e colocou no livro, né? A prova disso é que esse livro, produzido por vontade humana, ele faz sucesso até um determinado tempo, né? Então ele faz sucesso, a partir daí ele cai no esquecimento, igual ninguém se lembra mais dele. A Bíblia não. A Bíblia ela tem mais de 2 anos que ela foi escrita. 2000 anos. 2000 anos, melhor dizendo. Então ela é um livro que continua sendo atual. É o livro mais lido do mundo, né? Por que isso acontece? Porque Deus inspirou. Deus usou homens, capacitou homens, porque nenhum homem teria condições de revelar e falar, né? Profetizar as coisas que estão acontecendo hoje. Sim. Porque o que está acontecendo hoje está na Bíblia. É muito claro. Quem conhece um pouco da palavra de Deus sabe que nós estamos vivendo o tempo do fim, né? A Bíblia nos mostra. Isso pode ser até um tema, né? A gente em algum momento pode fazer tipo assim, profecias bíblicas que já se cumpriram ou que estão se cumprindo. Exatamente. Então a diferença é essa aí, que o livro ele foi inspirado por direção de Deus, inspiração de Deus. E o livro secular é inspirado por vontade própria do homem. Então vamos ler aqui mais um texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vou fazer a leitura aqui. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Exato. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Que toda a escritura ou toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Ou seja, a Bíblia, ela contém tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso viver diário, para a nossa vida cotidiana, no trabalho, na nossa casa, no viver diário com a minha esposa, com o meu esposo, com meu filho, na criação do meu filho, né? Na minha vida material, nas minhas finanças. Orienta sobre o viver com o meu próximo, sobre o amar ao próximo, sobre ser paciente, ser longânimo, ser misericordioso. Então a Bíblia ela contém todas as instruções que nós necessitamos para viver aqui nessa terra e também na vida futura, na eternidade com Deus.
Por isso que ela é a inspiração de Deus, né? Então, se a humanidade hoje, ela pegasse a Bíblia como a regra de fé e prática e usasse ela para instruir a sua família, o seu viver diário, o mundo não seria o que é hoje. Nós teríamos um mundo muito melhor para se viver, muito mais humano, de mais compreensão, de mais sabedoria no viver, né, das famílias, da sociedade como um todo. Sim, seria mais tolerante, né? Tem muito ensinamento sobre longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Que está faltando muito. Muito, né? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo esse vídeo, é só você deixar a pergunta ali no comentário, que a gente vai estar lendo e dentro do possível a gente vai estar respondendo em um outro vídeo, beleza? Tem uma perguntinha para fixar relacionada ao que foi conversado até agora, tá? De acordo com o estudo acima, escolha e assinale uma das alternativas abaixo. 1. A Bíblia Sagrada foi escrita por homens segundo os seus próprios conhecimentos. 2. Qual afirmação está correta, tá, gente? A Bíblia Sagrada foi escrita por direção e inspiração de Deus. Afirmativa 3. A Bíblia Sagrada é muito importante porque tem histórias e ciências, tá bom? Se quiser, volta um pouquinho, vê de novo para o vídeo não ficar muito longo. É só você responder aí o que você acha, deixa no comentário, respondendo qual é a afirmação correta.